estudantes da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos falar sobre John Locke. Vamos conhecer o empirismo de John Locke, uma teoria muito importante conhecida como teoria da tábula rasa. Vamos lá? Começando já com os objetivos da nossa aula de hoje. Então, nosso objetivo é conhecer o filósofo empirista britânico John Locke, compreender a teoria da tábula rasa e a origem das ideias de acordo com Locke. Então, queremos investigar hoje, conhecer melhor este empirista britânico que é considerado um dos principais e as suas principais ideias. Vamos refletir sobre essas duas questões aqui. Você acredita em ideias inatas? Para você, nascemos com algumas ideias pré-concebidas ou as ideias só surgem em nossa mente a partir das nossas vivências? Essas são questões da chamada epistemologia, a teoria do conhecimento. Em teoria do conhecimento, nós investigamos qual é a fonte dos nossos conhecimentos. Há filósofos que defendem que nós já nascemos com algumas ideias pré-formuladas. Outros, no entanto, defendem que as ideias elas vão sendo criadas, concebidas em nossa mente a partir das nossas experiências sensíveis, das nossas experiências empíricas. Então, aqui a gente tem, vamos lembrar um pouco mais o que é o empirismo e o que é o racionalismo, duas correntes essenciais dentro da teoria do conhecimento. O empirismo é essa corrente filosófica que vai enfatizar o papel dos sentidos no processo do conhecimento, enquanto o racionalismo é a corrente filosófica que vai enfatizar o papel da razão no processo do conhecimento. O que são exatamente as chamadas ideias inatas? Um filósofo que fala muito sobre isso é o René Descartes. Então, o René Descartes é um filósofo racionalista e ele defende que sim, nós temos algumas ideias prévias, algumas ideias que nascem conosco. Ideias inatas são aquelas que não são adquiridas, mas que nascem conosco e são compartilhadas por todas as pessoas racionais. Já o René Descartes defendia justamente que algumas ideias são inatas, por exemplo, a ideia de Deus. Então, nós nascemos com essa ideia prévia de um ser perfeito, tá? Então, nós, como sujeitos imperfeitos, precisamos pressupor racionalmente a ideia desse ser perfeito. Já John Locke, um filósofo empirista, vai negar a possibilidade da existência de ideias inatas. Esse aqui é John Locke e ele afirma o seguinte: o filósofo empirista John Locke cria uma teoria oposta à tese racionalista. Para ele, então, não existem ideias inatas. John Locke afirma e se opõe frontalmente àquilo que o René Descartes defendia. Enquanto para o Descartes algumas ideias já nascem conosco, para o John Locke nós nascemos como tábulas rasas, como folhas em branco, e é a partir das nossas experiências que nós vamos criando ideias, conceitos, formulando conhecimento, certo? Vamos conhecer um pouco mais John Locke. Então, John Locke, como eu já disse para vocês, é um filósofo essencial, um dos principais empiristas britânicos. Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. Estudou medicina na Universidade de Oxford. Atuou como secretário político na Inglaterra. Opôs-se às teorias racionalistas de Descartes, defendendo o empirismo. Fez importantes contribuições também à filosofia política e é considerado o pai do liberalismo. Então, Locke é muito conhecido por suas teorias a respeito da
política, tá? Da organização da sociedade. Ele defende justamente as ideias liberais, alguns fundamentos, direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade, são defesas que ele vai fazer nas suas teorias sobre a política. Mas John Locke também tem contribuições muito importantes para a filosofia, a teoria do conhecimento, a chamada epistemologia. Ele é, então, um autor empirista. Dentre as principais obras de Locke, podemos citar Cartas sobre a Tolerância, de 1689, dois tratados sobre o governo civil, de 1689, Ensaios sobre o Entendimento Humano, de 1690, e Pensamentos sobre a Educação, de 1693. Aqui vocês estão vendo uma das edições de Ensaios sobre o Entendimento Humano, esse livro que é essencial para que a gente compreenda melhor as teorias empiristas de John Locke. A teoria da tábula rasa. Essa é uma das teorias mais conhecidas de John Locke na sua problematização sobre o conhecimento. O que seria essa tábula rasa? Basicamente, a ideia que Locke está defendendo é que nós nascemos como tábuas rasas, como folhas em branco, e é só a partir das nossas experiências sensíveis, das nossas experiências empíricas, vendo, ouvindo, observando, tateando o mundo, que nós vamos construindo conhecimentos e preenchendo esta folha em branco, certo? John Locke foi um dos principais representantes do empirismo. Locke desenvolve a teoria da tábula rasa, de acordo com a qual o ser humano nasce raso, vazio, pronto para receber as informações que serão base para seu entendimento acerca do mundo. Então, assim como vocês estão vendo ali naquele caderno em branco, a nossa mente seria dessa forma. Então, nós nascemos sem nenhuma ideia pré-concebida e é a partir das nossas experiências que a gente vai dando cor a essa folha em branco. Essa é a teoria de John Locke, que ele afirma lá no Ensaio sobre o Entendimento Humano. Vamos ler um trechinho desse texto? Então, ele diz o seguinte: supondo que a mente seja, por assim dizer, uma tela em branco, sem nenhum caractere, sem nenhuma ideia inata, de onde vem seu suprimento? De onde vêm os materiais de toda a razão e conhecimento? A isso respondo, numa palavra: da experiência, na qual se funda todo o nosso conhecimento, que dela deriva em última instância, tá? Então aí já dá para ver bem claramente Locke marcando a sua posição como um filósofo empirista e se contrapondo, então, à teoria das ideias inatas de René Descartes. De acordo com ele, nós somos, então, essa tela em branco que vai sendo preenchida a partir das experiências, certo? Vamos fazer nossa primeira atividade? Então, quero que vocês pensem sobre a seguinte proposta. Em que consiste a teoria da tábula rasa de John Locke? Cite exemplos em defesa dessa ideia, desenvolvendo, então, um mapa mental. Em seguida, socialize a produção com a sua turma. Então, a ideia é vocês pensarem primeiro o que é exatamente a teoria da tábula rasa, e você pode montar isso a partir de um mapa mental que você possa ali bater o olho e já lembrar mais das teorias desenvolvidas pelo Locke. Vou deixar um tempinho para você responder e a gente já volta.
E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram responder? Então, conseguiram esquematizar isso, montar um mapa mental? É sempre legal a gente montar tabelas, mapas mentais, infográficos. Isso nos ajuda a memorizar melhor os conceitos, as teorias, a entendê-las, né? Então, daria para a gente comparar John Locke com René Descartes, uma forma da gente lembrar melhor as teorias empiristas, racionalistas, enfim, tá? Eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta a partir da teoria, do conceito de tábula rasa em John Locke. Vamos lá? A teoria da tábula rasa de John Locke consiste na ideia de que nascemos como folhas em branco, sem conhecimentos prévios ou chamadas ideias inatas. A partir das nossas experiências é que vamos preenchendo essa folha. Por exemplo, ao nascer, uma criança não sabe que é perigoso colocar o dedo na tomada. Mas, a partir do momento em que ela leva um choque elétrico, ela aprende que não deve jamais fazer isso. Talvez ela não precise nem passar por essa triste experiência, mas, passando por essa experiência, certamente ela já vai lembrar que não deve fazer isso numa próxima vez, né? Então, as experiências é que nos vão dando possibilidade de construir conhecimentos mais seguros de acordo com Locke, tá? As ideias, elas não são construídas do nada, elas precisam desse empurrãozinho, então a fonte das nossas ideias seria a experiência. Isso é muito interessante até para a gente entender melhor as qualidades inerentes a essas ideias. Vamos pensar sobre isso? Então, John Locke afirma o seguinte lá no seu livro, o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Todo conhecimento está baseado nas ideias, porém, as ideias possuem uma causa material que reside na experiência sensível. Aí, essa ideia da causa material, ele remonta até a teoria de Aristóteles, um filósofo lá da antiguidade que já defendia que sim, é possível ter conhecimentos seguros a partir do próprio mundo, das experiências que nós estabelecemos neste mundo, certo? Pela sensação, percebemos que as coisas têm qualidades. Então, agora estamos falando sobre a origem das ideias em John Locke, né? Se todo conhecimento provém das ideias, da onde surgem os suprimentos dessas ideias, né? Qual é a fonte das minhas ideias? Ele vai falar que a fonte das ideias está na sensação, mas a sensação pode ser dividida em qualidades primárias, são aquelas observadas imediatamente. Por exemplo, observo um objeto, percebo a sua extensão, a sua solidez, a sua configuração, o movimento, o repouso, o número, etc. E as qualidades secundárias, elas variam de sujeito para sujeito, são em parte relativas e também subjetivas. Por exemplo, o sabor, o odor, a cor, etc. E muitas vezes nós podemos ter experiências, qualidades secundárias de uma mesma experiência diferentes da que tivemos anteriormente, tá? Quantas e quantas vezes eu não provo um alimento e anos depois, não gosto, né? E anos depois provo o mesmo alimento e acho aquilo delicioso, né? Então, a gente tem experiências muito particulares daquilo que se nos apresenta o mundo. Então, o mundo nos apresenta várias possibilidades de experiência e as qualidades secundárias dizem respeito àquelas sensações que elas geram aos nossos sentidos, certo? Aqui um exemplo, então observo o limão, qualidades primárias, veja a sua extensão, a sua quantidade, a sua solidez, etc. E em qualidades secundárias estou me referindo justamente àquilo que aquelas sensações que são mais particulares a partir da experiência de provar este limão, né? Então aqui um exemplo só para ilustrar melhor esses dois conceitos, né? Essa origem das ideias aí a partir das sensações de acordo com o Locke. Vamos fazer mais uma atividade? Então agora vamos analisar uma citação e vamos tentar entender se essa citação pode estar relacionada ao pensamento de John Locke ou não. Vamos ler juntos? De acordo com o que estudamos, a citação abaixo pode ser atribuída a John Locke?
Justifique a sua resposta. Afirmo que essas duas, a saber, as coisas materiais externas, como objeto da sensação, e as operações de nossas próprias mentes, como objeto da reflexão, são, a meu ver, os únicos dados originais dos quais derivam todas as ideias, né? Então, eu quero que vocês analisem agora essa citação, pensem um pouco a partir de todos os conceitos que a gente viu até agora, digam, será que ela é do John Locke ou deve ser de um outro filósofo? A gente já volta.
E aí, pessoal, deu certo? Então, analisaram a citação? Será que ela é do John Locke ou de outro filósofo? Vamos para a nossa correção? Então, sim, a citação é do livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, de John Locke. Podemos identificar que pertence ao filósofo, pois ele afirma que as ideias derivam das sensações experimentadas pelos nossos sentidos e da reflexão, que nada mais é do que o resultado destas sensações em nossa mente, certo? Então aí a teoria da origem das ideias de acordo com Locke, todo conhecimento. Sim, provém das ideias, mas as ideias têm uma fonte inaugural que seriam as próprias sensações, aquilo que eu experimento e a forma como os objetos do mundo são por mim sentidos, né? Isso é uma questão subjetiva também aí como fundamentação dessas ideias, certo? Vamos para a nossa revisão? Então, nesta aula, conhecemos o filósofo empirista John Locke e duas de suas principais teorias. A teoria da tábula rasa, de acordo com a qual nossa mente é entendida como uma folha em branco, que é preenchida a partir das experiências, e a teoria da origem das ideias como derivadas de sensação e posterior reflexão, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal, e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!